O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedidas, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, certamente o sacramento mais importante para o nosso relacionamento com Deus é o sacramento do batismo. Pela graça do batismo, nós experimentamos a filiação adotiva. No sacramento do batismo se cumpre aquela palavra de Jesus dita lá no Evangelho de São João, capítulo 15: "Eu sou a videira e vocês são os ramos." E como ramos, só há vida no ramo quando ele está enxertado na videira. Quando a vida da videira também é a vida dos ramos. Esta graça acontece na vida cristã pelo sacramento do batismo. Por isso, a Igreja insiste em recordar que o sacramento do batismo é a porta da salvação, é a porta da vida cristã, é também o início de um relacionamento com Deus Pai. A vida de Cristo, o Espírito Santo, opera em nós a graça de podermos rezar: Pai Nosso, expressar esse desejo que temos de Deus com a mesma palavra, com a mesma entonação, com o desejo que brota do coração de Cristo. Jesus é o Filho unigênito e nós fomos adotados por Deus Pai em Jesus. Somos filhos no Filho, ramos enxertados na videira. A oração da missa de hoje pede isso, que a cada dia nós aprendamos a viver melhor como filhos e filhas de Deus.
E o que nós precisamos aprender em primeiro lugar para que de fato nós possamos viver melhor como filhos e filhas de Deus? Quem é Deus? Quando nós ouvimos hoje, nesta passagem do Evangelho, Pedro indo ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas, depois de Jesus ter se apresentado a ele e aos outros discípulos no meio do mar, no meio do vento encrespado, das ondas movimentadas, Jesus parecia um fantasma. Desta maneira, Jesus faz com que os discípulos olhem para ele. Quando Pedro começa a andar sobre as águas e afunda, depois Jesus lhe pergunta: por que duvidaste? Uma outra forma desta pergunta seria: em quem você está colocando a sua confiança? A confiança é o oposto da dúvida. É necessário caminhar sobre as águas, que Pedro olhe para Jesus, porque não é próprio da nossa natureza caminhar sobre as águas. Os peixes nadam na água, a gente também nada, mas a gente não respira debaixo da água. As aves voam pelo céu, não faz parte da natureza humana caminhar sobre as águas. Para que de fato nós possamos aprender cada dia mais a viver como filhos e filhas de Deus, é necessário que nós compreendamos quem é aquele que vem ao nosso encontro, e ele é diferente de nós. E a graça que ele tem para nós é uma graça sobrenatural que nos enriquece. A herança que nós recebemos de Jesus, o dom de Deus para a nossa vida, eleva a nossa natureza, nos torna capazes de algo que não temos por nós mesmos. É possível que Pedro tenha afundado porque ele começou a pensar quem ele era. Ele olhou para si mesmo e não para Jesus. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, o que brota de dentro do seu coração, porque ele olha para Jesus, é este desejo: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz andar até aí, sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas, mas ao olhar para si mesmo, ele afunda. Mas ao afundar, pedindo socorro a Jesus, ele é acolhido por Cristo. E Jesus estende as mãos e socorre Pedro, que estava afundando. É bonito porque é uma imagem do batismo, né? No batismo nós também somos mergulhados nas águas, não nas águas que vêm sobre nós para nos afogar, antes, pelo contrário, mergulhados nas águas do batismo, é Cristo mesmo que nos levanta da morte, que nos socorre da morte, que restaura a nossa vida, que nos comunica a sua vida. Por isso hoje pedimos nesta liturgia que o Senhor nos ajude cada dia mais a compreendermos a nossa vocação batismal. A Igreja nos ensina, e ao longo do cristianismo nós vemos 3 formas do batismo. O batismo através do mergulho nas águas, por meio do sinal da água nela mergulhada ou derramada sobre nós. Também o batismo de sangue, o martírio, que fez a vida das grandes primeiras testemunhas da fé, mas até hoje também concretiza este abraço de Cristo e este abraço a Cristo também no mundo de hoje. E também o batismo por intenção. Quantos muitas vezes não têm a oportunidade de receber o batismo, mas no coração dos seus pais
este desejo existe, então a graça, pela misericórdia de Deus, também opera este abraço divino na vida destes irmãos e irmãs que por alguma razão acabaram não podendo receber este sacramento. Pedimos a Deus que aprendamos a amar a vocação que recebemos de presente, para que, aprendendo a viver como filhos e filhas de Deus, nós também possamos experimentar cada vez mais este carinho amoroso de Deus por cada um de nós. Amém.